Eu vou pedir para tu teres um pouquinho de paciência, porque eu preciso falar contigo sobre metodologia ativa. Então, te aconchega, fica confortável aí, enquanto o Gustavo solta a vinheta. Tu que já tens familiaridade com as atividades aqui do Prezinho, sabe que a nossa rotina de ensino-aprendizagem é fundamentada em projetos, como o da culinária na educação infantil, que é base para o aprendizado de matemática, quando, por exemplo, dá ênfase nas quantidades e tamanhos propostos nas receitas. Também pode ser motivação para aprimorar o tato, o olfato, o paladar, conhecer o próprio corpo. Além disso, as receitas são ótimas para conhecer textos instrucionais. Resumindo, uma simples receita pode ser base motivadora para desenvolver atividades em várias áreas do conhecimento já durante a educação infantil. Viu só, Priscila? Um outro ponto que eu quero que você preste bastante atenção está ligado aos processos. O aprendizado baseado em problemas está muito presente nas nossas atividades, nos nossos projetos. O caminho percorrido ao longo das atividades ele é muito mais importante para o aprendizado do que somente o resultado final. Exemplo disso é a nossa resenha literária, que proporciona aos alunos extrapolar o limite da comunicação escrita, que é predominante na maior parte das escolas, para uma comunicação oral, fazendo uso de técnicas e recursos de audiovisual. E agora, mais recentemente, nós executamos o nosso protótipo do projeto de podcast. O objetivo aqui é estimular o aluno a contar histórias, debater, entrevistar, relatar experiências através única e exclusivamente do registro do áudio. E para isso, a gente continua investindo bastante em tecnologia. A médio prazo, a meta é que, assim como na resenha, os alunos consigam, para além da disciplina de língua portuguesa, dominar equipamentos que facilitem e tornem mais eficaz a sua comunicação, dando poder a eles para se fazerem ouvir e ter presença na sociedade. Então, olha só, para tu que ainda não conhece, não sabe o que é um podcast, confere aí o making off da nossa primeira gravação. Corta pro vídeo aí, Gustavo. Vocês já estão a par da situação toda do que a gente está fazendo aqui, não é verdade? E vocês já sabem que eu estou um pinto no lixo por estar fazendo essa atividade. Daqueles outros podcasts que eu mandei para vocês como referência para outras atividades, vocês chegaram a ouvir? Sim. Ouviram, né? Então vocês já têm mais ou menos a noção do que é um podcast, né? Como surgiu essa discussão ainda agora? Quem foi que fez a piada? É vídeo? Na verdade, a ideia do podcast é a maneira como a gente vai distribuir essa informação que nesse caso aqui vai estar em áudio, né? Mas ela pode ser em vídeo também. O que acontece é que, na maior parte do tempo, hoje em dia, a gente tem podcasts sendo transmitidos na forma de áudio. O podcast ele é um formato de gravação, na maior parte do tempo, em áudio, né, que se difere. Geralmente ele é comparado com a rádio, né? Não é a melhor comparação, mas ele é comparado com um programa de rádio. Mas o que ele difere de um programa de rádio, essencialmente, é a forma como esse arquivo de áudio vai chegar em vocês. Então, para vocês ouvirem um programa de rádio, por exemplo, vocês precisam ter um equipamento, né? Um equipamento com uma antena que ele receba aquelas informações via ondas de rádio. Tá? Tanto é que vocês ouvem na rádio, 92.9 MHz, né? Que é a frequência da onda. Aí a Camila adora quando eu digo isso, aprenderemos isso no 9º ano, né? Quando a gente for falar de ondas eletromagnéticas. Só que como é que chega para vocês, por exemplo, os vídeos que vocês assistem no YouTube? Como é que vocês ficam sabendo da existência deles? Vocês recebem uma notificação, né? E vocês assistem na TV, no aplicativo, no celular, como é que é? Eu assisto na TV e no celular. No celular, por exemplo, vocês recebem uma notificação. O celular dá uma mensagenzinha de aviso, né? Olha, tem um episódio novo, um programa novo, uma entrevista nova, não é isso? Vocês já usaram e-mail alguma vez? Que e-mail é coisa de velho já. E-mail, né? Se vocês já usaram um aplicativo de e-mail, vocês sabem que o aplicativo de e-mail ele avisa a vocês quando tem uma mensagem nova, tá? Então, para o podcast é bem semelhante. A gente tem vários aplicativos que eles informam quando há um programa novo, um arquivo de áudio novo disponível para ser ouvido. Uma outra diferença essencial dos programas de rádio é que o podcast tu podes ouvir a hora que tu quiseres. Eu, por exemplo, estou com o meu celular aqui, tenho vários programas que eles
eu já fui alertado que eles já estão disponíveis para eu ouvir. Eu posso ouvir ele direto na internet, como a gente faz no YouTube, né? Vocês não baixam o vídeo do YouTube para assistir. Dá o play e a internet faz o streaming direto. Então, eu posso fazer isso com áudio, ou posso baixar o áudio do podcast e ouvir uma outra hora que eu quiser. O programa de rádio, assim como na TV comum, até a TV a cabo, uma parte do tempo, tu tens que estar na frente do aparelho, na presença do aparelho, num horário exato da programação. A diferença aqui, uma outra diferença da rádio e do podcast é que tu não precisa estar na hora que o programa está. Tu podes ouvir a hora que tu quiseres, quando tu quiseres. Igual o YouTube. Tem essa diferença essencial, desde que o arquivo esteja lá disponível para vocês ouvirem. Então, essa é a diferença. O formato, a maneira como a gente vai se comunicar, existe isso sendo feito na rádio há um bom tempo. Vocês já ouviram falar aquelas telenovelas? Né? Então, depois, a Brina pode até conversar com vocês sobre telenovelas. Né? Que é a novela que vocês veem, por exemplo, na TV, na Globo, há um tempo atrás, quando não tinha TV, ela era feita na rádio, as pessoas só falavam. Era uma radionovela. Uma radionovela, né? E aí, a gente tem, por exemplo, podcasts que fazem esse tipo de encenação, só com áudio hoje em dia. Tá? É uma outra categoria, um outro tipo de programa. Tá? Então, essencialmente, o podcast, ele, na maior parte do tempo, ele é um programa de áudio, né? Uma programação que ela é montada para ser gravado o áudio e que ela é distribuída. Tá? Só que ela é distribuída da maneira como é distribuído o YouTube, como é distribuído o teu e-mail, como chegam as informações via um aplicativo. Tá? Então, tem um linkzinho que ele é mandado para ti e tu só recebe. Olha, tem um programa novo e vocês podem ouvir. Essa é a maneira mais simplificada. Tem uma explicação bem mais complexa para quem faz podcast e tudo mais, mas só para a gente poder entender a diferença e não ficar dizendo que ele é só um programa de rádio. Tá? Que ele não é um programa de rádio porque ele não é transmitido via rádio. Começa por aí, né? É via internet. Então, o que a gente vai fazer hoje, vocês já estão a par, vocês vão contar aí histórias sobre a vida de vocês. Que, como a gente já fez uma prévia, algumas, né, são perigosíssimas, Gustavo. Perigosíssimas. Perigosíssimas. Certo? Então, bora para a gravação valendo.